Zacarias, capítulo 10, já iniciamos na aula passada. Estamos vendo uma perspectiva diferente do capítulo 9. No capítulo 9 nós vimos mais uma perspectiva de como Deus vai trazer restauração nas dificuldades que Israel tinha de ser dominado, de ser atacado, de ser oprimido por outros países, outros impérios, outros dominadores, estrangeiros. Então é mais como que Israel vai ser restaurado em relação a esse domínio. Eles estavam voltando do cativeiro, eles tinham sido subjugados pela Babilônia, agora estavam debaixo do Império da Pérsia. Então, como que viria essa restauração? Então, eles voltaram da Babilônia, mas eles continuaram sendo sujeitos, sendo subjugados, não podendo ter um rei descendente de Davi, conforme a promessa que Deus tinha feito a Davi, nunca faltaram um descendente dele sobre o trono. Então, eles tinham feito já, reconstruído a casa de Deus, o templo de Deus, mas faltava muita coisa para ser uma restauração. Queremos até falar um pouco sobre isso, assim, como que é essa restauração do ponto de vista de Deus, que muitas vezes nós temos uma ideia do que é restauração, mas o que Deus realmente quer, porque o plano é dele. É um plano de redenção, é um plano muito maior do que a nação de Israel, é muito maior do que solucionar alguns problemas deles, mas Deus queria solucionar, Ele queria solucionar o problema da independência, da autonomia deles debaixo, assim, para ser o reino de Deus, eles tinham que ser sujeitos a Deus, não a outros senhores, a outros reis. Então, qual é realmente a visão de Deus sobre restauração? Mas o capítulo 10 olha para a restauração numa outra perspectiva, não Israel em relação à Babilônia, ou Pérsia, ou os vizinhos, Síria, Moabe, ou Egito, ou outros países em volta, filisteus, como o capítulo 9 de Zacarias cita vários desses outros países. E nós sabemos que agora pela história que eles continuaram sendo dominados pela Grécia, depois por Roma e assim por diante. Mas a restauração envolve uma outra perspectiva, que é como que será a restauração em relação aos problemas internos. E nós começamos a ver isso na aula passada, mas tem vários problemas internos, a falta de chuva, a falta de harmonia, a falta de ter realmente um sustento, eles estavam na terra, eles precisavam ter lavouras, rebanhos, então a chuva é essencial para tudo isso. Como é que eles iam ter restauração? Eles podiam ser livres de outros opressores, mas se não tivesse chuva, se não tivesse sustento. E tinha outros problemas também que ele vai enumerando nesse capítulo, principalmente de falta de uma liderança, falta de uma direção, ovelhas totalmente perdidas, sem direção. Agora, tem um problema fundamental que nós queremos olhar hoje, que é a causa de todos os problemas, na verdade, problemas internos e externos. Então, qual é esse problema fundamental, qual que é o problema que está por trás de todos os outros problemas, e qual é a solução que nós falamos. O capítulo 10 começa com essa ideia assim, de que Deus, o próprio Deus, no versículo 3, ele fala: o Senhor dos Exércitos visitará seu rebanho. No próprio capítulo 9, versículo 16, fala que Deus vai salvar seu povo como ao rebanho. Muitas vezes Deus é visto como o bom pastor. Antes de Jesus falar isso em João 10, Deus é visto como o bom pastor. Isaías 63, especialmente, descreve o cuidado de Deus, mas tem salmos, tem muitos lugares na Bíblia que mostram Deus como bom pastor. Então, esse bom pastor, a responsabilidade do bom pastor é proteger, salvar, solucionar os problemas
se não tem alimento, se tem ataques, se tem necessidade de água, para onde que eles vão andar, o pastor resolve esses problemas, né? Então, qual é a solução de Deus como o pastor supremo, como Deus como realmente o bom pastor? Qual é a solução de Deus para esses problemas que todos se resumem no final em um só? Então vamos orar, vamos pedir, claro que são respostas relativamente simples, básicas, mas que precisam ser aplicados e implantados em nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos reconhecer que o Senhor é o bom pastor e acima de qualquer outro tipo de liderança, são coisas que o Senhor ordenou, são coisas que o Senhor também mostrou os princípios e o Senhor quis colocar governantes, sacerdotes, reis. O Senhor colocou líderes no meio do teu povo, mas o Senhor é aquele que tem a responsabilidade suprema e final. O Senhor prometeu que daria uma solução, que cuidaria, em última análise é o Senhor que cuida. Jesus se apresentou como o bom pastor, não aquele que é um mercenário, não aquele que foge quando há perigo, mas aquele que dá a própria vida em favor do rebanho. Foi isso que o Senhor fez. Mas qual é a solução para que haja restauração, para que esses problemas exteriores, problemas de fora, mas agora também esses problemas sérios de dentro, qual é a solução para que o Senhor possa cuidar de fato, para que o rebanho possa estar seguro e com alimentação, com sustento e com direção? Nós queremos ouvir isso e queremos que isso seja mais do que uma teoria. Nós proclamamos, sabemos, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas queremos que isso seja uma realidade, não só individualmente, mas especialmente em relação ao teu rebanho, ao teu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, só quero... tem alguns detalhes aqui, eu não vou falar sobre tudo que está nesse diagrama aqui, mas eu só queria olhar essa comparação entre Zacarias 9 e Zacarias 10, para a gente entender essa mudança de perspectiva, porque às vezes parece, até enquanto eu estava começando a fazer esse estudo, preparar o estudo desses capítulos, a primeira impressão que vem, e realmente não é uma sequência muito didática ou lógica, não tem a gente que faz essas aplicações mais didáticas para poder entender, mas muitas vezes parece meio que um ajuntamento de várias profecias, e às vezes a gente não sabe como uma coisa se relaciona à outra. Qual a relação? Capítulo 9, a gente viu uma visão até o final. Eu estou mostrando aqui que mostra assim, tem inimigos de fora, qual que é a solução, a vinda do rei. Claro que aqui eu não incluí todas as coisas que nós vimos no capítulo 9, tem muitas coisas intermediárias, só estou fazendo um resumo para a gente ver a sequência e para entender um pouquinho da diferença de perspectiva. Então, o capítulo 9 é como que Deus, a solução que Deus, que é o Rei Supremo, no capítulo 9 nós estamos vendo Deus como bom pastor. Ele é pastor de quem? Do seu povo. Agora, no capítulo 9, Deus é o Rei absoluto, Deus é o Rei sobre toda a terra. Mas o seu povo, os seus, que é a primícia, do reino de Deus na terra e o povo, como que Deus vai resolver esse problema de inimigos que querem atacar, que querem dominar, que querem levar a Israel a fazer coisas erradas? Em toda a história que tem na Bíblia, quando o povo de Deus estava no Egito, quando o povo de Deus estava na Babilônia, lembra de Daniel, como Nabucodonosor fez uma grande estátua e ordenou que todos adorassem aquela estátua. Então, o povo de Deus sempre está sendo
coagido, sempre está sendo pressionado a deixar de seguir o verdadeiro rei, a deixar de seguir o bom pastor e de acabar seguindo outros deuses, outros senhores. Então, como que Deus resolve o problema dos inimigos? Então, nós vimos isso no capítulo 9, não vou repassar, né, todos os passos, mas tem muita coisa além do que eu coloquei aqui. Mas o rei vem como rei humilde, ele traz paz. Eu coloquei assim, esses pontos específicos para fazer uma conexão com o que nós vamos ver no capítulo 10, porque o rei vem como um rei humilde, como um rei que ele mesmo precisa ser socorrido, mas ele traz libertação para os cativos. Eles lembram, os cativos precisam esperar, eles são prisioneiros da esperança, eles precisam esperar até que esse rei que veio na sua humildade, até que ele transforme esses cativos, que antes eram cativos, eram prisioneiros, estavam lá naquela cova sem água, esses cativos, eles não vão receber as armas, pelo contrário, esse rei tira as armas, ele desfaz, ele remove as armas que Judá e Efraim têm. Então ele tira as armas, mas ele transforma esses prisioneiros, esses cativos, em sua arma, numa arma de Deus. E eu sempre repito isso porque para mim é uma coisa fantástica a gente pensar em como Deus tem esse plano secreto, como Deus fez com Jesus e como Deus pretende e já tem feito muitas vezes ao longo da história, como ele tem usado o seu povo como sua arma de guerra, mas não a arma, não um exército convencional. Então ele transforma seu povo na arma secreta. E aí vem, nós vimos no final do capítulo 9, tem a vitória final de Deus como rei sobre toda a terra e todas as nações sendo sujeitas a Deus, é o reino de Deus. Então, essa é a perspectiva do capítulo 9. Agora, no capítulo 10, nós estamos vendo essa outra perspectiva, não é Israel em relação às nações. Nós estamos vendo Israel em relação a Israel, em relação a eles próprios. E aí ele começa com essa exortação no versículo 1, que nós falamos bastante na outra aula, sobre pedir a Deus chuva. Agora, por que Deus começa assim, parece que até meio fora de contexto, e até mesmo na sequência, porque daí ele começa a falar sobre os enganos, ídolos e falsos pastores e tal, mas o que tudo isso tem a ver com chuva? Porque o capítulo 9 tinha terminado falando, Zacarias 9,17, falando assim, falando sobre a vitória final e falando assim sobre como é grande a bondade de Deus e o cereal faz florescer os jovens, o vinho novo às donzelas. Então ele está falando assim que vai ser tudo restaurado, vai ser uma restauração gloriosa, de alimentação, de abundância, de prosperidade. Então, aí por isso que no capítulo 10, que na verdade não tem essa divisão de capítulo, na sequência ele já fala, pedi ao Senhor chuva. Então, essa visão que ele mostrou de abundância, de Deus reinando, dos jovens sendo fortes e as donzelas sendo formosas e tendo todo o sustento que eles precisam, vivendo uma vida de harmonia, né? Uma vida, a gente fala prosperidade, sempre uma palavra carregada hoje, mas quando Deus fala sobre prosperidade, Ele não está falando sobre mais do que a gente precisa, Ele está falando sobre todo mundo tendo o que precisa. Olha só o que fala no capítulo 10, versículo 1. Ele fala, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva, serode, é o Senhor que faz as nuvens de chuva, Ele dá chuvas copiosas aos homens e a cada um erva no campo. O que ele está dizendo? Se vier chuva, cada um, não é os donos de propriedades, pessoas que são os governantes, os líderes, os que têm propriedades,
que eles vão ter suficiente. Não, cada um vai ter erva no campo. O que ele está dizendo é que quando vem a chuva, tem para todo mundo. Todo mundo vai poder colher os grãos, vai poder colher as frutas, vai poder ter rebanhos, enfim, vai ter tudo o que precisa. Então essa é a visão que Deus está dando. Olha só o que vai acontecer. Não vai ser essa coisa de sofrimento, de uns tendo e outros não tendo, de guerras, de ataques, de tantas coisas erradas. É uma visão. Tem uma outra figura, né, que fala que no profeta Miqueias, né, ele fala de uma visão que ele fala também, que essa paz e essa graça que vai ter para todos. Miqueias 4:4, que fala: assentar-se a cada um, não só alguns privilegiados, assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Essa isso vem desde os tempos de Salomão, que no tempo de Salomão tinha abundância para todo mundo. Então, lá em Reis fala que eles tinham essa paz, essa abundância, essa prosperidade para cada um ter sua videira, sua figueira. É uma linguagem simbólica que fala assim de tudo o que eles precisam, e ainda fala: não haverá quem os espante. Então, esse Miqueias 4:4 resume esses dois aspectos: dos inimigos de fora, não vai ter, e dos inimigos de dentro, que não vai ter problema. Por quê? Porque cada um vai ter seu sustento. Então, nós começamos com essa visão de que vai ter uma solução para os problemas. Então, no versículo 2, Zacarias 10, versículo 2, ele já começa a falar dos problemas. Por que não tem chuva? Por que a gente tem que pedir a Deus chuva? A chuva é uma coisa que já está no programa de Deus. Normalmente você não teria que pedir chuva, mas tem que pedir chuva porque a chuva está faltando. O sustento está faltando, nós temos problemas, nós temos falta de harmonia, nós estamos com um problema não só de inimigos de fora, mas nós estamos com problemas internos. Lembra do profeta Ageu? Ele falou com o povo, alguns anos antes disso, quando eles não tinham parado de fazer a casa de Deus, e ele falou: vocês estão preocupados porque não tem colheita, fica faltando, vocês trabalham, mas não produzem. Então esse é o nosso problema. Até hoje nós temos esses problemas. E como eu falei anteriormente, a gente pensa muito sim nas causas, e a ciência hoje fala dos fenômenos El Niño, de climas, de mudanças climáticas, porque está acontecendo isso, porque está realmente, tem as causas, tem muitas causas humanas, mas durante toda a história, até pré-história, houve também problemas na natureza. Então, acima das leis da natureza, acima das coisas que deveriam acontecer, e não deveria ter inundações e secas e terremotos, isso tudo faz parte de uma natureza que está gemendo, de uma natureza que está em dores de parto. E essas dores de parto vêm de longa data, porque quem estuda a pré-história sabe que houve cataclismos, houve desastres, houve aniquilação dos dinossauros, de tantas coisas no passado, e sempre houve secas, sempre houve enchentes. Então, as coisas não estão em harmonia. Nós sabemos disso, que vem desde o pecado. As coisas não estão em harmonia. E Romanos 8 fala sobre essas dores de parto, esses gemidos, esse sofrimento que até a natureza revela, esse sofrimento que vem por causa das coisas não estarem em harmonia. Quando você estuda Gênesis capítulo 1, como tinha tudo estava assim, não tinha vida, Gênesis 1:2, a terra estava sem forma e vazia, tinha um abismo, tinha caos, não tinha vida, não tinha terra seca, e aí Deus foi colocando ordem onde tinha desordem.
Ele foi trazendo, separando as coisas, trazendo luz, trazendo terra seca, trazendo animais, tudo em harmonia. No final da criação, em Gênesis 1, tudo era bom. E ele colocou isso sob a responsabilidade do homem. Vocês vão subjugar a terra, vocês vão levar essa harmonia do Jardim do Éden para toda a terra. Tinha rios que saíam de lá, Deus estava ali, Deus visitava o homem, então tinha harmonia. E essa é a palavra, pelo menos que eu gostaria de enfatizar hoje, a falta de harmonia. E restauração não é só voltar da Babilônia. Restauração não é só não ser mais cativo, não ser mais exilado. E nem mesmo no capítulo 9, que é maravilhoso, não é só ter vitória e Deus chegar como rei humilde e trazer paz para o seu povo e depois trazer paz para as nações, ter vitória, né, contra todos os inimigos, não ter mais ninguém que ataque e tal. Isso é maravilhoso, mas o capítulo 10 fala dessa visão da necessidade de harmonia interna. E a palavra-chave para isso, aqui acho que eu vou voltando para essa folha aqui, mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra folha que fala sobre o que essa restauração do ponto de vista de Deus. O que Deus vê como restauração. Então, eu coloquei aqui, essa ordem aqui, é mais ou menos a ordem em que aparece, mas eu quero mostrar, a gente precisa ver a origem das coisas. Então, o que é restauração total? Então, no capítulo 10, que nós estamos estudando, ele começa com a necessidade de chuva. Não tem restauração, como eu falei, não tem restauração só não tendo mais ataques de fora. Se não tiver chuva, se não tiver sustento, não tem restauração. Deus não nos criou como seres assim, flutuando, como assim, espíritos, como pessoas sem, como assim, se a gente não tivesse assim um corpo, um lugar vagando. O objetivo de Deus não é nos tirar da terra e nos levar a uma existência etérea, nas nuvens, tudo maravilhoso, mas sem uma coisa concreta. Não, Deus criou a terra. Deus queria uma expressão visível. Deus, que é espírito, que é invisível, ele quis, ele ansiou, ele desejou uma manifestação. Deus quer o homem na terra. Deus, o reino de Deus será restaurado, será uma realidade na terra. Jesus vem para a terra, não é nós que vamos para um lugar espiritual, místico, sem corpo, sem materialidade. Então, ele começa com essa questão. O povo de Israel estava na terra, tinha voltado da Babilônia, continuavam sendo súditos do Império da Pérsia, mas eles tinham feito uma casa para Deus, mas eles precisavam de chuva, eles precisavam de mantimento, eles precisavam se sustentar. E aí nós temos essa situação que eu chamo de harmonia entre o homem e a terra. Entre o homem e a terra. Nós estamos vivendo, já desde alguns séculos talvez, mas especialmente no século XX, século XXI, a gente ouve as notícias e às vezes nós temos a impressão que economia, né, os países têm o Ministério da Economia, da Fazenda, da Economia, e às vezes a gente pensa que a economia é uma coisa que depende só de números, inflação, os mercados, moedas agora que nem existem. Então a economia muitas vezes se torna uma coisa meio teórica, e se você aumentar os juros, se você diminuir os juros, mas na verdade o fundamento de todas as coisas é o homem com a terra. Isso
é uma pauta muito atual sobre o clima, porque a gente pode ter uma economia maravilhosa, sem inflação, todo mundo empregado, mas se não tiver chuva, a gente está falando chuva, é um elemento fundamental, a água, a chuva que vem, mas nós estamos falando do clima. Se não tiver uma restauração, se o clima não estiver em ordem, sim, quando você vê as previsões, se as coisas continuarem assim, se continuar tendo aquecimento dentro de alguns anos, algumas talvez décadas, mas talvez assim, talvez dentro da nossa vida ainda, vai acontecer muito maiores catástrofes do que já acontecem. Então, fundamentalmente, nós precisamos de uma harmonia entre o homem e a terra. E aqui em Zacarias 10, essa harmonia está sendo representada pela chuva. Peça chuva no tempo da chuva. A chuva no tempo certo é uma bênção. A chuva no tempo errado pode estragar tudo. A chuva numa quantidade errada pode trazer destruição. Falta de chuva também não tem vida. Então, olha só como precisa, tem muitos textos bíblicos que falam sobre a chuva literal, e tem textos que também falam que a vinda, a presença de Deus é como chuva. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o primeiro ponto aqui no capítulo 10, o primeiro aspecto que ele está abordando é a necessidade de harmonia do homem na terra. Aquilo que Deus deu ao homem no jardim do Éden, ele perdeu quando foi expulso do jardim, mas mesmo assim nós lutamos, estamos sobrevivendo porque tem uma medida de harmonia, mas essa medida de harmonia está ficando cada vez pior. Então esse é um grande problema, a necessidade de harmonia do homem e a terra, do seu meio ambiente, dele saber como conviver, dele saber como existir, não só individualmente, né? Nós temos essa situação, quantas vezes quando algumas pessoas exploram a terra, tiram coisas da terra e estão estragando, como a destruição da Amazônia, mas tem muitos exemplos, e já fizeram isso em outros países, da destruição dos recursos naturais, poluição dos rios, tantas coisas que acontecem para destruir essa harmonia. Mas a harmonia, na melhor das hipóteses que nós temos hoje, é uma harmonia muito tênue, muito delicada, muito temporária. A gente não tem uma harmonia verdadeira. Por isso, então, que no versículo 2 ele já começa aparentemente mudando de assunto. Porque ele fala assim, os ídolos falam vaidade, os adivinhos veem mentira, falamos bastante sobre isso. Qual que é o segundo problema? Um dos problemas é a harmonia do homem com a terra, mas Deus já ataca a questão numa raiz, numa causa mais profunda. Por que não tem chuva? E nós lemos em Deuteronômio 11, como Deus fala assim, olha, vocês vão para a terra, vocês não vão irrigar como no Egito, mesmo sem chuva. Vocês vão depender da chuva, mas eu vou cuidar da chuva, Deus falou. A gente não quer isso. A gente quer uma conta bancária como uma reserva até o final da minha vida. Eu não quero ter que depender de Deus. Eu não quero ter que depender. Por quê? A dependência de Deus tem requisitos. Existem condições para que Deus cuide da chuva. Existem condições para que Deus abençoe a chuva. E olha que bênção, nós estamos recebendo uma chuva nesse instante que eu estou falando. O que determina a chuva ou a falta de chuva? De acordo com Deuteronômio 11, a condição é que nós tenhamos a nossa relação certa com Deus. Então aqui, o segundo aspecto aqui da restauração, que na verdade é a primeira, eu coloquei aqui em segundo por causa da sequência aqui em Zacarias 10, mas na verdade esse ponto aqui, eu vou até fazer uma
né, uma setinha aqui para indicar que esse aqui é fundamental. Esse aqui é a primeira harmonia que precisa ser restaurada, e é como nós sabemos, não existe harmonia entre o homem e a terra se não tiver harmonia entre o homem e Deus. E é só voltar para o Jardim do Éden. No Éden tinha harmonia. Por quê? Porque a harmonia era proveniente da harmonia entre Deus e o homem. Quando o homem perdeu essa harmonia, também ele perdeu a harmonia com a terra. Então, por isso que no versículo 2 ele fala dos ídolos, das falsidades. E aí ele fala ainda no versículo 2, que já falamos também na aula passada, que por causa do engano, por causa das falsidades, por causa das adivinhações, por causa de tudo que eles estavam buscando na fonte errada, eles tinham, na verdade, a causa dessas mentiras, a causa dessas falsidades, é porque eles tinham líderes que não estavam ajudando a conhecer mais a Deus, eles não eram verdadeiros pastores, eles eram falsos pastores, eles estavam agindo com falsidade. Então, essa liderança errada e essas mentiras, esses enganos, estavam produzindo um povo que era como um rebanho sem pastor, sem liderança, errante, perdidos, né? E isso foi o que nós vimos na aula passada. Deixa eu voltar então aqui outra vez, e vamos, porque hoje nós queremos assim, começar a mostrar, versículo 3, Zacarias 10, versículo 3, depois que ele fala que tem essas mentiras, esses enganos, esses líderes falsos, aí ele fala, versículo 3, contra os pastores se acende a minha ira, castigarei os guias eram, outras traduções falam bodes, porque tinha, às vezes, animais, né? Hoje tem bastante cachorros treinados, né? Para ajudar os rebanhos, para guiar. Então, tinha os pastores e tinha os outros animais que também eram líderes, mas, enfim, todo tipo de liderança, líderes humanos ou líderes entre eles próprios. A ira de Deus se acende contra os falsos pastores. Então, quais são os problemas internos? Falta de harmonia com a terra, mas isso vem... Por que tem falta de harmonia, falta de chuva? Porque eles tinham falsos líderes. Os líderes estavam guiando o povo na direção errada. Os líderes estavam buscando adivinhações. E eu falei que isso não a idolatria no meio de Israel não era necessariamente, às vezes era, mas não necessariamente eles tinham abandonado Deus por completo. Eles serviam a Deus, mas tinham essas outras coisas erradas no meio, e a gente está vendo muito isso no meio da igreja, muitas influências erradas, muitos enganos, muitas profecias falsas, muitas coisas levando a igreja numa direção errada, e por isso tem muita gente confusa, tem muita gente, isso vem de décadas já, pesquisas que falam que tem gente que acredita em Deus, acredita na Bíblia, acredita em Jesus, fala que nasceu de novo, mas não consegue participar das igrejas. Isso não é uma coisa boa, eu não estou recomendando isso, mas isso é um fenômeno que acontece por causa de muita confusão. Acontece por causa de pessoas também que não querem seguir, não querem sujeitar a vida a algum princípio de Deus, mas acontece também por causa dos falsos líderes. Então estão aflitos porque não tem pastor. Então Deus fala que Ele sempre responsabiliza. Jesus mostrou isso claramente. Jesus falava muito contra os líderes daquela época, são as palavras mais duras. Jesus não ficava, não que não tenha, os profetas faziam isso, mas especificamente Jesus, o papel dele não era falar, um dia vou destruir Roma, um dia vou acabar com essa opressão. Deus fez isso, um dia Roma caiu, um dia todos os impérios caíram e todos os impérios vão cair. Mas as palavras de Jesus,
O foco de Jesus não era esses inimigos de fora, né? Tem outras escrituras que tratam disso. E um dia Jesus vai voltar e vai julgar as nações, vai julgar os reis da terra. Mas Jesus, na sua missão aqui na terra, o foco dele era: quem está guiando o meu povo de maneira errada? Quais são os líderes que estão guiando? Jesus falava de líderes cegos, guiando outros cegos. Ele falava muito, né? Mateus 23 tem tantas palavras duras contra os líderes. Então, a falta de harmonia, a falta de restauração tem muito a ver com os falsos líderes, ok? E ele fala, bom, o que Deus vai fazer? Agora nós estamos no ponto que colocamos até como título da aula, assim, primeiro, já falamos na aula passada, Deus se apresenta como bom pastor. Deus está dizendo, olha, e tem gente que fala, eu não sigo pastor nenhum porque eu sigo só o bom pastor. E eu não estou falando sobre isso porque isso também, muitas vezes, é uma desculpa para seguir sua vida independente. No fim das contas, muita gente que fala, eu só sigo a Deus, na verdade estão seguindo a vontade própria, em alguns casos. Mas Deus colocou líderes, eu vou falar sobre isso. Mas o princípio fundamental é que acima de pastores, padres, líderes de qualquer tipo assim, de corrente ou segmento religioso, acima de todos, Deus sempre colocou assim, ó, vai ter um rei, mas não pode se esquecer que eu sou o rei. Vai ter sacerdotes, mas nós não podemos esquecer que Jesus é o sacerdote. Vai ter profetas, mas Moisés falou assim, eu vou levantar o profeta. Então, nós não estamos dizendo que Deus não tem pastores, homens e mulheres que cumprem a missão pastoral de cuidar, de liderar. Mas antes de falar sobre isso, Deus está dizendo no versículo 3 ainda, então ele fala assim, ó, eu vou cuidar desses pastores errados, isso tem vários outros textos, se você quiser olhar depois, tem Jeremias 23, tem capítulos, tem versículos aqui e ali, mas tem capítulos que falam sobre isso. Na aula passada nós lemos algumas partes de Ezequiel 34, capítulo inteiro de Ezequiel 34 é sobre os pastores errados, e Deus fala lá em Ezequiel 34, ele fala, eu vou julgar esses pastores. Jeremias 23 é outro capítulo. Jeremias 23, ele começa falando sobre pastores, no início do capítulo. Depois, ao longo do capítulo, ele foca mais nos falsos profetas, mas é um tipo de líder. É um líder que seria também uma espécie de pastor. Então, Jeremias 23 fala mais de profetas, que estão falando a palavra de Deus, mas não estão, está na mesma classe. Mas Jeremias 23 começa falando de pastores, e ele fala lá que ele vai tratar com os pastores errados, mas em todos esses lugares, Jeremias 23, Ezequiel 34 e aqui em Zacarias 10, no meio do versículo 3, Zacarias 10, 3, ele fala, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá. E ele fala, no versículo 6, ele fala, eu vou fortalecer, eu vou salvar, eu vou tornar a plantá-los. E nós temos vários outros textos também que falam do cuidado de Deus. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Isaías 63 fala assim, do cuidado de Deus como pastor. Ele cuidou do seu rebanho, ele carregou no deserto. Então, nossa aula passada é restauração do ministério do bom pastor. O que é isso? É a restauração de Deus como nosso pastor. Então, mais fundamental, mais essencial, mais na causa de tudo, é nós entendermos que
Deus é o bom pastor. E aqui eu quero deixar, porque a gente mistura Deus, Pai, Jesus, né? O Espírito Santo nos pastoreia, o Espírito Santo conduz. Então, todas, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, todos cuidam, todos têm um ministério pastoral, porque todos fazem, isso faz parte da natureza divina. Mas eu quero, nesse momento, eu quero fazer uma distinção, porque é importante para entender esse capítulo. Deus fala que Ele, Deus, o Pai, aqui no Antigo Testamento eles não conheciam, né? Falava assim do Espírito Santo, mas eles não sabiam de Deus ter um filho, da encarnação, não tinha essa revelação ainda. Então, Deus se revelava como o bom pastor. Então, assim, acima de tudo, antes de ter um rei humano, eles tinham que entender que Deus era rei. Antes de ter um pastor, ter vários pastores, eles precisavam entender que Deus é o pastor. Porque isso, né, na epístola de Pedro, né, 1 Pedro 5, ele fala sobre os pastores, assim, eu também, que sou presbítero, sou pastor, nós temos que prestar contas ao supremo pastor das ovelhas. Então, todos os líderes, né, se nós somos na família, se eu sou pai, se minha esposa é mãe, nós somos pais e mães, como você ter um líder principal e você ter os subordinados. Nós somos um pai secundário, nós somos uma mãe secundária, nós estamos debaixo, nós estamos cuidando dos nossos filhos que na verdade são de Deus. Os líderes cuidam das ovelhas, mas as ovelhas são de Deus. Nós não somos mercenários, nós não somos contratados, nós não somos pessoas que estão fazendo uma tarefa. Isso faz parte, os filhos saíram de dentro de nós. Paulo falava dos Gálatas como meus filhos, porque eu sinto dores de parto. Então, eu não estou falando sobre não sentir ou não ter esse coração de pai, de pastor, de guia, mas nós somos subordinados, nós temos uma autoridade delegada, nós estamos fazendo isso para representar, para cumprir a vontade do verdadeiro pastor, do verdadeiro rei. Então, a restauração do ministério do bom pastor começa com o reconhecimento do amor de Deus. Deus não pode ser visto apenas como o rei, como alguém que exige, como alguém que cobra, como alguém que castiga. Deus quer ser visto, e ele fala bastante sobre isso. Eu já mencionei no capítulo 9, versículo 16 de Zacarias, ele fala que Deus vai salvar seu povo como ao rebanho. E eu não tenho tempo para ler esses outros textos, mas Ezequiel 34 fala isso, Jeremias 23, eu estou citando esses aí, mas tem muitos textos nos profetas, tem muitos textos nos salmos, que fala do amor de Deus, que fala do cuidado de Deus, e fala que Deus é o verdadeiro pastor, Ele é o verdadeiro pai, é Ele quem cuida. Então, Deus está prometendo. Eu sei que eu estou martelando num ponto que eu sei que Deus é pastor, mas nós temos alguns problemas com isso. Primeiro porque durante muito tempo parece que Deus não está cuidando de nós. Quantas situações nós passamos e não tem uma intervenção de Deus. Então, né, tem a famosa pergunta: onde Deus estava quando meu filho foi acidentado, quando ele ficou doente, ou quando minha esposa, onde Deus estava? Onde que está o cuidado do bom pastor? Algumas pessoas chegam até a ilusão de que seguir a Deus significa que não vai sofrer, que não vai ter nenhum problema na vida, que a gente de repente é isento de qualquer tipo de problema. E não é isso que acontece. Então nós temos que enfatizar o papel do bom pastor,
porque ele quer ser conhecido como bom pastor, mas ele não se manifesta em todos os momentos, e aí também tem coisas que a gente nem saberia explicar, mas nós temos explicações nas Escrituras para entender que Deus cuida de nós. Primeiro, é necessário que a gente reconheça, que a gente aceite, que a gente busque esse cuidado do bom pastor. Eu não posso ter o cuidado do bom pastor se eu não me colocar debaixo da sua proteção. Jesus falou, em Mateus 23, ele falou, quantas vezes, acho que Lucas 19, ele falou assim, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha, ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então, isso também mostra uma das razões por que Deus nem sempre cuida. Tem um aspecto aqui da história de Israel, que Deus se afastou deles e eles foram enviados para o exílio porque eles tinham rejeitado, eles não quiseram a cobertura de Deus, não aceitaram. É como o filho pródigo, fala assim, eu quero minha parte e eu vou viver independente. Então, e tem outras coisas também que fazem parte desse quadro complexo. Ok, então, Deus está falando, esse ponto a gente quer trabalhar um pouquinho nisso, no restante dessa aula, a ideia de que nós temos problemas internos. Os problemas internos são falta de harmonia entre o homem e a natureza, entre o homem e a terra, entre o homem e o meio ambiente. Falta harmonia. Essa harmonia falta porque nós temos outros problemas mais fundamentais, que são ir atrás de mentiras, ir atrás de revelações falsas. E não pense, a gente poderia colocar Zacarias 10, 2 como ídolos e adivinhos e sonhos falsos, a gente podia jogar tudo isso para conta de outras religiões, de outras filosofias, e dizer isso não tem nada a ver conosco. Não, tem tudo a ver conosco, porque Deus está falando com o seu povo, isso é um problema interno. Isso é um problema, assim, eu creio, eu sou abençoado, é legítimo ter dons do Espírito, tem visões, tem profecias, isso é de Deus, mas tem muita coisa falsa, a gente está vendo, praticamente a cada tempo, né, a cada situação do mundo, a gente vê uma porção de direções erradas, de revelações falsas. Então, isso existe, sem mencionar que tem muitas pessoas que casam por causa de uma profecia, ou que mudam de cidade, ou que largam o emprego porque acham que Deus mandou fazer alguma coisa e não mandou. Tem pessoas que vão para o campo missionário, que é uma bênção, mas se não for uma direção de Deus, eles podem naufragar no caminho. Então, tem muitas coisas erradas. Então, a nossa falta de harmonia, e Deus fala isso em Deuteronômio 11, Deus fala assim, se vocês não estiverem num relacionamento comigo, então, nós estamos nesse ponto aqui, eu vou virar essa folha de novo, mas nesse ponto aqui, que Deus está falando assim, tem falsos pastores, tem mentiras, tem enganos, tem direções erradas, e o povo está perdido. Então nós temos um problema interno, com várias manifestações. E Deus fala assim, olha, o rebanho é meu, as ovelhas são minhas, eu vou dar um jeito nos falsos pastores, mas nesse momento não é isso sim, que me interessa, e não fala muito sobre isso aqui em Zacarias 10. Então, assim, Deus fala, ele vai responsabilizar, ele vai tratar com pastores, com líderes falsos, mas Deus está falando, eu vou fazer uma intervenção. Existe uma solução que Deus está dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor é mais responsável do que os pastores subordinados, secundários. Deus, como bom pastor, ele é o responsável, e ele está dizendo, isso tem
tantas e tantas profecias dizendo: eu vou dar um jeito, eu vou resolver essa questão. Então o título da nossa aula é: qual que é a solução do bom pastor? A solução do bom pastor é que ele vai fazer uma intervenção. Está aqui, intervenção do bom pastor. Mas mesmo isso não está dizendo o que ele vai fazer nessa intervenção. Mas nós já vimos a intervenção no capítulo 9. Pus aqui também, solução. Tem inimigos, tem ataques, tem perigos, tem cativos, tem opressão. Qual é a solução no capítulo 9? Ele fala, capítulo 9, versículo 9, alegra-te. Podem começar a celebrar, porque tem uma solução. Qual que é a solução? Vê, o teu rei virá a ti. Essa é a solução. Eu estou falando uma coisa muito óbvia. Todos nós, se perguntar para qualquer pessoa, até para crianças na igreja, qual que é a solução? A solução é Jesus. A resposta é Jesus. Então, quando isso pode ser uma coisa simplista, pode ser uma coisa que a pessoa, na verdade, não sabe nem como aplicar isso, mas isso é uma verdade. A solução é Jesus. E por isso que eu estou querendo fazer, nesse momento, uma distinção. Deus é o bom pastor. Ele é o bom pastor, sempre foi. Mas ele está falando com o seu povo: olha, eu vou dar uma solução. Mas Deus, o Senhor já é o bom pastor. Qual solução que precisa ter? Qual a solução diferente que o Senhor vai nos dar? Se o Senhor já é o nosso pastor, e os profetas sempre falavam: voltem, se arrependam, voltem a mim, eu vou receber vocês, eu vou solucionar. Deus sempre falou isso. Mas tem uma solução que, assim, por mais que isso possa parecer estranho aos nossos ouvidos, Deus estava fazendo isso desde o tempo, pelo menos nós podemos falar Moisés. Eu quero lembrar vocês, acho que vale a pena a gente abrir lá para pegar o texto certinho, Deuteronômio 18. Moisés já falou qual é a solução do bom pastor. Ele não disse pastor nesse texto, ele vai usar a palavra profeta, porque, como eu disse, profeta é um dos líderes. Tinham sacerdotes, tinha reis, eles não usavam tanto assim, eles usavam o termo pastor como líderes, né? Davi foi conhecido como pastor de Israel, Salmo 78, mas assim, nós temos sacerdotes, nós temos profetas, nós temos reis, e todos eles seriam líderes, todos eles seriam pastores. Então, em Deuteronômio 18, diz o seguinte, versículo 15: o Senhor teu Deus te suscitará, ele vai levantar, ele vai fazer, isso é uma intervenção. Nós podemos nos oferecer a Deus, devemos nos oferecer a Deus, devemos dizer: Deus, me use, eu quero te servir, eu quero abençoar, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um missionário, eu quero servir ao Senhor, eu quero abençoar, quero ser um pastor, um líder. Isso é bom a gente se oferecer, mas existe algo que Deus está falando assim: precisa ter uma intervenção, porque tem muitos, nós podemos nos tornar, assim, isso está dentro do coração humano, nós podemos nos tornar um falso pastor. Eu não estou falando de casos extremos só, tem casos extremos, tem pastores que cometem pecados, tem pastores que pegam dinheiro, tem pastores que servem a si mesmos, enfim, tem casos extremos, mas um falso pastor não é só alguém que faz uma dessas coisas, pedofilia, tem tantos escândalos, tantas coisas erradas por aí. Um falso líder não é apenas alguém, inclui, mas não é apenas alguém que comete um pecado mais grave ou que explora. Isso é um sinal de um falso líder, quando ele usa, né? Acho que Ezequiel 34, ele fala: ai de vocês pastores, que vocês usam o rebanho para alimentar a si mesmos.
Vocês pegam a lã para o seu próprio proveito. Vocês não cuidam do rebanho. Vocês não buscam o interesse do rebanho. Então, isso é... Eu quero fazer um parênteses rápido aqui, porque eu não estou encorajando ninguém a se tornar um crítico de pastores, padres, líderes de qualquer que seja o grupo e outros títulos que tem por aí. Não estou encorajando ninguém a se tornar um crítico, mas tem um vídeo que eu já recomendei, quero recomendar de novo, de Bob Mumford, que fala assim, que mostra a diferença, acho que o título, acho que é questão básica. Esse vídeo, não sei se tem 10, 15 minutos, né? Esse vídeo, ele precisa ser ouvido uma vez por mês, uma vez, assim, ele tem que ser ouvido muitas vezes. É muito simples, é muito básico, não é difícil entender. Mas ele fala assim, desde o início, desde o pecado, a origem dos pecados é que nós deixamos de ser doadores e passamos a ser tomadores. Então ele mostra isso, é muito comovente, e no final ele dá uma dica, uma chave muito simples para você, não só para a sua vida, para você ser um doador e não um tomador. Se você não está entendendo qual que é a diferença, o que isso significa na prática, mas o nome já indica. O tomador é aquele que é egoísta, que é para si. Ele toma dos outros, ele está interessado no que ele pode ganhar. O doador é a natureza de Deus. Ele dá, ele doa. E, gente, nós mesmos temos ainda até defendido nossos direitos. Eu não estou falando que ninguém tem direito, mas as pessoas que defendem os direitos, basicamente são tomadores. Eu quero os meus direitos. Eu quero reivindicar coisas para mim. E a natureza de Deus, nós vimos que Jesus, ele abriu mão, Filipenses 2, ele abriu mão de tudo que ele tinha. E Paulo está falando, tenhamos o mesmo coração, o mesmo espírito, a mesma atitude de Jesus. E eu quero dizer que o cristianismo tem ensinado muito pouco. Nós não temos entendido essa questão fundamental que Bob Mumford fala, é a questão fundamental, a questão básica da vida. O mundo é dividido entre tomadores e doadores, e na verdade todos nós nascemos com ele fala lá também assim, que a gente não precisa ensinar ninguém a ser tomador, a gente já nasce com essa natureza, a criança já tem esse instinto de ser tomador. Mas o cristianismo é a revolução de Jesus para nos transformar em doadores. E quando eu vejo tantas vezes em mim mesmo e na igreja coletivamente que nós não estamos dando testemunho de doadores, nós não estamos demonstrando a natureza de Deus. E ele dá essa dica no final desse vídeo, ele fala: não siga um líder que é tomador. Não siga. Paulo fala assim, sejam seguidores meus, como, ou isso significa, na medida em que eu sou seguidor de Jesus. Eu só posso seguir o apóstolo Paulo, Pedro, ou qualquer outra pessoa naquele tempo, ou hoje, na verdade nós não seguimos, por isso que eu estou dizendo assim, a restauração de Deus como bom pastor, acima de qualquer outro representante do ministério de Deus, é o próprio Deus. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para quem Jesus é. E eu fico abismado com pessoas que se chamam cristãs. E outra vez, eu estou me incluindo aqui. Pessoas que se chamam cristãs, mas que não entenderam a diferença, não entenderam o nosso chamado, não conseguem entender como nós estamos ainda
sendo tomadores, estamos treinando nossos filhos a serem tomadores, estamos ensinando as pessoas na igreja a serem tomadores. Então, nós precisamos pensar, Deus, eu quero aprender a ser doador, e se eu puder encontrar, não existe nenhum doador perfeito entre nós, não existe um líder que é referência em todas as coisas. Nunca podemos seguir um líder de uma forma absoluta. Deus é o líder absoluto, mas Ele usa líderes humanos. Então, voltando aqui, gente, qual é a solução do bom pastor? Vamos ver o que Moisés fala em Deuteronômio 18, e eu quero que a gente comece, nós vamos dar sequência nisso na próxima aula, mas qual é a solução do bom pastor? Naquele momento da nação, eles estavam aqui no deserto ainda. Na verdade, Moisés está aqui, Deuteronômio, foi bem no final dos 40 anos que ele falou isso, mas ele está recordando uma coisa que aconteceu no Monte Sinai, no segundo ano do deserto. Então, vamos ler de novo. Vamos ler aqui, parei na primeira frase. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti. Gente, isso aqui é muito importante. Aqui está toda a nossa questão. Que eu disse que Deus Pai, é o bom pastor. Ele sempre foi. O coração de pastorear é dele. Não tem um Deus bravo e Jesus que é o Deus de amor, mas o Deus Pai é um Deus bravo, irado. Não, o coração de pastor, o coração de pai é de Deus. Jesus veio para revelar como Deus é. Mas qual era o problema? Está aqui em Deuteronômio 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos. Nós sabemos quem é o profeta que Deus suscitou. Mas por que Deus deu essa palavra para Moisés, que ele iria suscitar um profeta como Moisés, do meio dos irmãos, do meio do povo? O Senhor Deus suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. E aí agora ele vai explicar o contexto. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então veja bem, Deus se apresentou ao povo. Tudo bem, ele se apresentou como um Deus no meio do fogo, no meio do terremoto. Eles ficaram assustados. Mas eles falaram com Moisés: nós vamos poder contar o resto das nossas vidas que a gente ouviu Deus, que Deus falou, que a gente escutou a voz dele, porque o grande problema naquela época e o grande problema hoje é que Deus é o bom pastor, Deus é o nosso rei, Deus é o nosso guia, mas a gente não escuta a voz dele. A gente não sabe como ele fala, então a gente recorre a revelações, a gente vai atrás de profetas, a gente vai atrás de revelações, a gente escuta líderes, a gente vai atrás de enganos. Então Deus falou com Moisés, quando o povo falou assim: a gente não suporta, a gente não consegue ouvir Deus. Então, versículo 17, então o Senhor me disse, falaram bem. Deus falou assim: eles falaram certo, eles não conseguem mesmo. Versículo 18, eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Então ele fala de novo isso. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, nosso problema vamos colocar, Deus, tem falsos profetas, tem falta de harmonia, tem muitos problemas no meio do povo, mas tem um problema fundamental. Vamos olhar aqui a restauração que precisa colocar. A falta de harmonia entre o homem e a terra, a falta de chuva, na verdade, é causada pela falta de harmonia entre o homem e Deus.
Quando tem harmonia entre o homem e Deus, eu coloquei pastoreamento aqui, porque é o tema do capítulo 10. Mas essa palavra pastoreamento, você poderia falar assim, ouvir a voz de Deus. O que é pastoreamento? O que era o falso pastoreamento? O falso pastoreamento é quando os líderes não transmitem a palavra de Deus. É quando tem revelações erradas. Como em Jeremias 23, ele fala, os profetas falam do próprio coração, mas eles não escutaram Deus. Eles estão falando coisas que vêm da cabeça deles. Então, agora vamos voltar para Zacarias e vamos ver então, então nós estamos colocando isso aqui, a causa fundamental da falta de harmonia entre o homem e a terra, entre o homem e a natureza, para que não haja uma restauração de uma vida com suprimento das necessidades básicas. Às vezes as pessoas só pedem coisas materiais de Deus. E muitas pessoas falam assim, não, Deus não quer só dar coisas materiais. Sim, é verdade, Deus quer isso aqui, a restauração do relacionamento. Mas claro que Deus quer que nós tenhamos o nosso suprimento, o pão de cada dia nos dá hoje. Claro que Deus é um pai, Ele quer cuidar, Ele é o bom pastor. Zacarias 10, versículo 1, peça chuva a Deus. Ele vai dar a relva, Ele vai dar o sustento, Ele vai dar o suprimento para cada um. Isso aqui é do milênio. Sim, pode ser que o pleno cumprimento disso seja quando Jesus voltar, aí vai ter todo mundo em perfeita harmonia, mas esses princípios eles já funcionam. Se nós estamos fora da harmonia, tem alguma coisa por trás disso. Agora, se nós temos falta de bons pastores, se nós temos confusão, se nós temos mentiras, então tudo isso vem, qual que é a causa principal? É a falta do nosso relacionamento com Deus. Então, falta de pastoreamento, falta de conhecer a Deus. Deuteronômio 11 fala, se vocês ouvirem a minha voz, mas antes de ouvir a voz, ele fala assim, se vocês me amarem de todo o coração. Então, o que é que traz harmonia entre o homem e Deus? É voltar a ter amizade como Adão e Eva tinham com Deus no jardim, é amar a Deus de todo o coração. Então, é isso que é pastoreamento. Pastoreamento é aprender a amar a Deus, e amando a Deus, nós aprendemos a ser doadores e não tomadores. Mas aí nós chegamos ao ponto principal, que vai ser, nós vamos entrar mais nisso na próxima aula, mas vamos olhar aqui, vamos voltar para Zacarias 10 e vamos ver qual é a solução, que esse é o nosso tema hoje. Não posso terminar a aula sem falar da solução. A solução de Deus é, versículo 3, que Ele, como bom pastor, vai visitar o rebanho dele. A solução de Deus é que Ele falou para Moisés, tudo bem, o povo não quer me ouvir diretamente, eu falando, então eu preciso suscitar um profeta. Mas por que não era Moisés? Vai ser um profeta como eu. Claro que ele estava falando assim, tem alguém que vai ter um papel semelhante a Moisés, mas vai ser alguém muito mais do que Moisés. Porque Moisés não conseguiu conduzir o povo a ser um povo que realmente amasse a Deus. Não chegaram lá. Agora, durante todo o Antigo Testamento, Deus sempre falando, por que vocês não me ouvem? Por que vocês não se voltam para mim? Eu sou o Pai, eu sou o bom pastor. Qual que é o problema? O problema é que o bom pastor, Deus, o bom pastor, ele parece uma linguagem humana, assim, parece uma mentira, mas Deus, como bom pastor, Ele não consegue nos pastorear.
Deus falando do céu, o povo não ouve a sua voz. Deus levanta pastores e reis, mas eles são péssimos e levam o povo para mais longe. Então Deus está falando sobre um problema. O nosso problema é nossa falta de harmonia, nossa falta de ouvir a voz de Deus. Mas qual que é a solução do bom pastor? Ele fala, agora vamos ler com atenção, versículos 3 e 4 de Zacarias 10. Então ele fala, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Isso nós vamos ver depois. Ele fala, eu vou visitar vocês. Nós já vimos isso aqui, olha aqui no capítulo 9. Nós já vimos como o rei humilde vem, liberta os cativos e transforma aqueles prisioneiros, aqueles cativos, em armas secretas de Deus. E aqui ele está falando, olha que o rebanho, tudo perdido, seguindo coisas falsas, e daí não vem a chuva, e Deus está falando assim, eu vou visitar esse rebanho, e essas ovelhas perdidas, errantes, seguindo mentiras, vão ser transformados num cavalo majestoso de guerra. Olha que transformação. Mas tem que acontecer, não falei a solução. Qual que é a solução? Está muito escondido aqui, como estava em Zacarias 9. Você vê assim, o teu rei virá a ti, Zacarias 9, 9. Teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde. A gente sabe que isso aconteceu com Jesus, mas a gente não pega exatamente o que ele está falando. O rei, a solução de Deus para os inimigos de fora é alguém que chega humilde, ele mesmo precisando ser salvo, ele vem, mas ele é a arma secreta de Deus, pela humildade, pela derrota dele, pela forma dele se doar, ele é a arma secreta de Deus. E aqui o bom pastor, aquele que sempre foi o bom pastor, mas não conseguia fazer uma conexão entre ele e o rebanho, as pessoas não ouviam, os líderes que eram colocados, não, com poucas exceções, não cumpriam o seu papel, e aí ele fala assim, eu vou cuidar do meu rebanho. Mas como que ele vai cuidar do seu rebanho? E aqui a gente vai terminar por aqui, mas é porque isso aqui nós precisamos abrir cada um desses tópicos, mas olha o que ele fala no versículo 4, olha só. Deus visitará seu rebanho, ele vai transformar essas ovelhas perdidas, desgarradas, confusas, desalimentadas, ele vai transformar esse rebanho disperso num cavalo majestoso de guerra. Mas para isso tem que acontecer o versículo 4. De Judá. Se a gente não soubesse já que Jesus veio como Filho de Deus, a encarnação, que ele veio como homem, isso é tão conhecido por nós que nós perdemos. Imagina o povo naquela época que não fazia ideia da encarnação. Imagine como isso aqui era uma coisa... Sim, Deus está falando que ele vai intervir, que ele vai fazer uma coisa espetacular. Deus não está dizendo, como ele disse para Moisés, eu vou suscitar de onde? Eu vou mandar um anjo glorioso e todo mundo vai ver que é Deus mesmo, e aí ele vai se transformar num homem e as pessoas vão ouvir. Não, Jesus veio do céu, mas as pessoas não perceberam, e ele não só veio do céu, ele veio da descendência de Davi. Ele veio do meio dos irmãos, ele veio como rei humilde, desconhecido, disfarçado, as pessoas não sabiam que era o Messias, até hoje os judeus e a humanidade, até aqueles que falam que Jesus é o Cristo e tal, mesmo nós estamos entendendo como é o Messias, como é a salvação que Deus preparou. Então, num versículo super escondidinho aqui, ele fala, Deus vai visitar, Deus vai fazer intervenção. Eu acho maravilhoso quando você pensa, olha, tem tantas profecias que falam assim,
né? Tem aquele que fala assim que Deus estava procurando um intercessor, procurou em todo lugar, e aí ele não achou, então Deus falou assim, então com meu próprio braço eu vou ganhar a vitória, eu vou resolver a questão. Então muitas vezes a gente fala assim, Deus, esqueça de nós, esqueça de líderes, esqueça de movimentos, volte Jesus e o Senhor faça tudo. E Deus está falando assim, eu sei que agora a segunda vinda não é assim, ele vem mesmo, todo olho verá. Mas eu estou falando como ele já veio, e nós vamos ver como isso aqui também tem um cumprimento agora na nossa época também. Mas o que Deus fala nesse texto aqui é, eu sou o bom pastor, eu vou fazer uma intervenção. Ele falou em Ezequiel, tem esses pastores que estão cuidando de si mesmos, mas pode deixar, eu vou resolver. E no capítulo 34 de Ezequiel, sabe o que ele fala na frente? Eu vou levantar o rei Davi. Eu vou levantar um descendente de Davi. Então Deus não está falando, eu vou aparecer do céu. Ele fala assim, vai nascer um bebê. Vai nascer alguém da descendência de Davi. E olha o que ele fala aqui. De Judá sairá a pedra de esquina. Quem é a pedra de esquina que Deus está falando aqui? É Jesus, isso é muito claro. Na próxima aula nós vamos olhar, ele fala 4 coisas aqui, no versículo 4. 4 coisas, estão no esboço, né, que a gente já colocou. De Judá sairá, então Deus está falando assim, qual é a solução do bom pastor? Lembrando, o bom pastor aqui é esse Deus Pai que tem coração de pastor, mas ele precisa chegar, como ele falou com Moisés, eu preciso levantar um profeta que vocês consigam ouvir. E se Jesus veio como esse profeta, e nós continuamos não ouvindo, lá em Deuteronômio 18, a gente não terminou, mas lá fala assim, aí quem não ouvir vai ter que prestar contas, porque falou de um jeito que podia ouvir. Mas o que ele está dizendo é, eu preciso dar uma solução, mas não a solução dessa distância entre o homem e Deus, que o homem não consegue ouvir, que o homem não consegue corresponder a Deus, o homem não consegue amar a Deus de todo o coração. Tudo que Deus falou, maravilhoso, tem as leis que a gente não consegue guardar mesmo, mas nem um grande mandamento de amar a Deus de todo o coração a gente não consegue. Então ele fala assim, eu vou fazer uma intervenção. E lembre de todos, eu quero fazer um paralelo aqui, porque essa solução do bom pastor, em termos mais simples, é Deus que é o bom pastor, mandou Jesus como bom pastor. Essa é a solução, essa é a intervenção de Deus. Mas eu quero que vocês vejam, eu quero que eu veja, que a intervenção soberana de Deus vem de uma forma disfarçada. Não é disfarçada porque ele não quer que a gente veja. É justamente porque para ouvir Deus, alguém tem que se comunicar conosco do nosso nível. Como Hebreus explica, tem que ser alguém que sofreu o que nós sofremos. Tinha que ser alguém que pudesse compadecer-se de nós. Não, Deus já tem compaixão, já tinha compaixão de nós. Mas ele tinha que experimentar isso nele mesmo, na sua carne. Então, a ênfase, o que me abalou quando eu li esse texto aqui, é que ele fala assim, o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho. Então, uau, Deus vai aparecer, a gente tem aquelas imagens da segunda vinda de Jesus, vindo num cavalo branco e os exércitos, e Deus ganhando a vitória e subjugando todas as coisas, mas ele veio, a intervenção de Deus veio de uma forma que nós pudéssemos aceitar, porque quando Jesus vem na segunda vinda, já não é mais para apresentar assim, se vocês ainda podem crer em mim. Eu não sei como é que vai acontecer, porque parece que tem um momento de Israel, Zacarias 12 mesmo fala assim, que parece que quando eles virem Jesus, eles vão se arrepender. Mas de maneira geral, quando a gente pensa na segunda vinda, não é mais como uma chance de aceitar. Não sei se vai ter,
Não sei se muitas pessoas vão conseguir reconhecer, uau, era ele que eu sempre esperava, tal. Mas o que ele está dizendo é que ele precisa vir próximo a nós. A salvação, a intervenção de Deus é uma intervenção sobrenatural. Os profetas falavam assim, Jeremias falou assim, olha, vocês nunca conseguiram guardar minha aliança, agora eu vou fazer uma nova aliança, vou plantar minha lei no coração. Em Ezequiel 36 ele fala, eu vou reunir vocês de todos os países, eu vou tirar coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Então Deus intervém, mas essa intervenção de Deus vem através disso que nós estamos lendo no capítulo 4, que a nova aliança não podia acontecer sem Jesus vir, e esse princípio da encarnação, nós vamos só para dar um lance para a próxima aula, a ideia é que assim como Jesus foi a encarnação de Deus, e claro que nós nunca seremos nesse nível de plenitude, totalidade, mas o Evangelho é que Jesus quer se encarnar em nós, e que sim, Deus vai levantar outros pastores. Eu não tenho mais tempo, mas nós vamos retomar desse ponto em diante, mas eu quero dar esse texto em Jeremias 3, versículo 15, que fala assim, eu vou levantar pastores segundo o meu coração. Então Deus é o bom pastor. Ele enviou, versículo 4 aqui, a pedra de esquina, a estaca da tenda, o arco de guerra e todos os chefes, tudo vai sair de Judá. Ele estava falando literalmente do seu povo, mas ele está falando da igreja também. Eu tenho sempre falado, tem uma aplicação literal, mas tem, nós fomos enxertados. Então Deus está falando assim, de Judá foi o que aconteceu. A pedra de esquina, a principal pedra, o fundamento de tudo que Deus ia fazer, veio de Judá, veio do povo dele. Eu quero dizer, intervenção de Deus, mas Deus produzindo dentro de nós. Se nós pudermos ter o nosso coração preparado para entender como foi a intervenção do bom pastor na primeira vinda de Jesus, nós vamos entender o que Deus quer fazer para trazer a intervenção dele, a solução dele para o nosso tempo também. Nós vamos ter que parar aqui, mas vocês percebem que tem muita coisa aqui, nós queremos explorar esse versículo 4 um pouco mais. O que é essa pedra de esquina? Claro que é Jesus, mas qual é a solução que Deus deu? E essa solução, como que ela se aplica para nós hoje? Pai, nós sabemos que tem, ao mesmo tempo, uma simplicidade enorme, porque é muito simples a gente falar, Jesus é a solução, e Ele é realmente, plenamente a solução. Foi a resposta que o Senhor tinha para dar para o povo de Israel e para todos os povos da terra. E nós fomos alcançados, mas nós ainda enfrentamos os mesmos problemas, nós ainda enfrentamos a falta de harmonia, nós ainda enfrentamos a falta de lideranças que sejam segundo o teu coração, nós ainda sentimos os enganos, nós ainda somos ovelhas, cada um andando no seu caminho, a igreja tem tanta confusão, tanta gente andando em direções erradas. Então nós ainda precisamos da solução do bom pastor e queremos que o Senhor traga outra vez essa palavra perto de nós, outra vez a encarnação, outra vez a intervenção tua, mas trazendo à luz algo que vai manifestar quem o Senhor realmente é, que vai nos guiar a um relacionamento verdadeiro contigo e que vai trazer harmonia outra vez, porque, como a tua palavra fala, a natureza geme e os filhos de Deus gemem, esperando a tua manifestação. Pedimos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.